Outro dia eu tenho citado, você tem um outro podcast ontem dessa história que eu achei maravilhosa, do Leandro Raff, que é um humorista, né, um ator lá do Rio de Janeiro, do Choque de Cultura e tal. E ele foi num podcast, acho, no Charla, que ele conta assim que tinha um tio dele lá no subúrbio do Rio, na zona oeste do Rio, que o camarada, ele vai escrevendo, cara, as aventuras do escolo do cara, aí ele fala, pô, esse cara é o seguinte, Bacalhau, o nome dele, Bacalhau, um dia ele chegou para assaltar um vendedor de algodão doce com uma arma. Falou, me dá um algodão doce. Aí o cara, não leva tudo, não, só quero um algodão doce. Botou a arma na... Sabe esse tipo meio maluco assim, que tem que todo mundo dar risada. Meio malaco. Exatamente. Só que os caras, quando se viram, estavam com a bunda exposta, estavam na frente de todo mundo e não sabiam. Eles estavam fazendo aquelas pequenas tretas ali dele, achando que não ia dar nada, que ninguém sabia, porque era um esquema muito pequeno. Então, como que começa essa parada? A história começa basicamente com um árbitro chamado Paulo José Danelon, de Piracicaba, que faz um acordo com uma pessoa que a gente não conseguiu identificar, pelo que a gente descobriu, uma pessoa que veio a desaparecer depois. O carro dele foi encontrado carbonizado, nunca foi encontrada essa pessoa. Muitos anos depois, com nada a ver com a marca da fita. Essa pessoa faz um acordo com o Paulo Danelon, porque o Paulo Danelon se dispõe a fazer um resultado no jogo do Santos, no Campeonato Paulista de 2005. O Santos era campeão brasileiro naquele ano, timaço, né? Isso. Enfim. E aí, um jogo contra o Guarani na Vila, fácil de fazer. E aí o juiz fala, não, eu vou fazer o resultado, não tem problema. E o cara aposta uma grana muito alta que ele não tinha. Então, mas como que eram feitas essas apostas? As apostas eram feitas da seguinte forma. Elas tinham, o que eles chamam, eram bancas amadoras de pessoas Tipo que o jogo do financiavam. bicho? Tipo, análogo ao jogo do bicho. O cara tinha um camarada, que era o Gibão, que vem aparecendo aí depois, que é um cara que ele era a banca. Ou seja, ele pegava os pedidos de todo mundo, o dinheiro de todo mundo. Tá bom. E repartindo e girando. E era um grupinho ali. Telefone, né? Estava no papel. Né? Aí as cotações ele olhava no site gringo para ter de referência e fazia assim. Pegava lá de Londres. Pegava no site e eventualmente algumas pessoas, parte dessa grana era apostada nesses sites que não sabiam de nada. Ele pegava a grana, usava o site para operar aquele dinheiro e devolvia para as pessoas depois. Então, só que nesse momento, esse árbitro, em tese, até onde a gente apurou... Mas quem teve a ideia de falar com o árbitro? Aí a história tem um camarada que... A história, ela é sempre complexa. Que é aí que é a virada de chave, a história, né? A pessoa que é acusada disso, ela não falou para a série, né? O que a gente tem de informação... E a outra que comprou isso também desapareceu. Então, é um lugar mais difícil. Mas o que todos os indícios levam a crer é que havia um sujeito que trabalhava aqui na Federação Paulista, tal, que vai para Piracicaba, começa a atuar junto da Federação de Árbitros de Piracicaba, e aquele cara que vem de ilusão, não, porque eu conheço fulano, que eu conheço sei o quê, e começa a tentar cooptar árbitros, ver se algum topa fazer uma ele começa a jogar ali, isca, né? Fica jogando isca. E foi o Danelon foi o primeiro. É o primeiro, que ele que até não onde a teve a gente descobriu, repercussão, né? Do que a gente... porque o Edilson era árbitro FIFA, era né? FIFA, O Danelon era diferente. da Federação Paulista. Então, quando o Danelon, em tese, baixa a guarda, esse sujeito, esse malaco, vai lá nos apostadores da cidade, aquele esquema, naquela contravenção que ele já conhece, ó, tem um esquema aqui, tem uma parada pra gente fazer aqui. Ele leva o dinheiro até o árbitro e a operação acontece. O jogo dá errado, eles não conseguem fazer o jogo. O Santos perde uma cacetada de gol. Você vê os lances da partida, a bola bate na trave, a bola não pode acontecer no futebol, né, cara? Zica, e aí os caras quebram. E aí eles precisam compor aquela dívida, se afundam numa dívida. Nossa. E eles vão pedir pro cara da banca para ajudar. E, ao que tudo indica, como contrapartida pela merda que fez, o Danelon teria prometido arrumar um outro árbitro, que veio a ser depois o Edilson. E assim a história começa. Então o Danelon vai ter o Edilson falando o esquema. Esse núcleo central, o Danelon não quis falar com a gente, uma pessoa está desaparecendo, duas pessoas, o cara que chama Vanderlei Pololi, que vai até o Danelon, começa a provocar o Danelon, não quis falar e o Danelon não quis falar. Mas a história que as pessoas ao redor contam, que nos permite entender, sugere isso, né? De que foi essa a ordem dos fatos. E aí, em algum momento, o Edilson, ele é levado ele é procurado por esse Pololi, que era o cara que saiu da Federação Paulista, que foi para Piracicaba e tal. Esse Pololi vai até o Edilson e fala, tem um negócio lá em Piracicaba e tal. E por que ele vai no Edilson? Supostamente por indicação do Danelon, porque o Danelon já sabia que na época o Edilson era viciado em bingo, tinha dívida em bingo, já corria esse papo dentro da arbitragem e falou, esse cara vai precisar de grana, então vamos nele.
Fizeram um raio... Eu pedi desculpa, pessoal, até que eu tô me afastando toda hora aqui, deve estar o auge, deve estar na zona. Fizeram um raio-x ali pra saber quem buscar. Cara, todo mundo sabe. Pô, imagina você no seu Os ambiente caras de trabalho. junto, a gente se conhece. Tô sem dinheiro. Esse aqui, deixar a garrafa de vinho aqui, abrir, você for no banheiro, ele foi voltar, ele matou a garrafa sem te avisar. Exatamente. Então, e aí tinha as... Pô, não é nem que eles eram amigos, mas ele já sabia que era um árbitro sensível, vamos dizer assim. Era a tese dele, e aí o cara vai abordá-lo e acaba tendo êxito nessa abordagem. Entendeu? E como que é essa abordagem? É por telefone? Não, ele vai até a casa do cara e tal. O Edilson vai até a casa do cara. O cara vai até a casa do Edilson. O tal do Pololi. Ele vai até a casa do Edilson. O Edilson conta isso. E ele chega lá e faz a proposta pra ele. Começa a ser... Na série tem os números da proposta? Vai escrever. Quanto é? Você sabe, não? Cara, eu acho que os primeiros jogos ele oferecia R$5.000, R$10.000. Por jogo. Era por jogo. Que era um outro dinheiro naquela época. Mas mesmo assim. Não, tá bom, mas quanto... Era o dobro da taxa, um pouco menos que o dobro da taxa que o cara ganhava por jogo. Isso que eu ia perguntar. Era o dobro? O cara ganhava 2.800 e eu oferecia 5. Era isso. Entendeu? 5, aí depois vira 10. Não é nem uma proposta sedutora, né? Não, cara, eu tô falando, é aquela parada pequena, aquele pequeno trambique, aquela parada que... E o Edilson conta que pega o dinheiro e fala, eu vou pro jogo, não vou fazer nada. Ele inclusive, fala que apita ao contrário do que ele vendeu. Porque ele fica com medo de ser pego, né? Ele vai tentando administrar o jogo no limite para poder ganhar, né? Sem ter que interferir. Então, por exemplo, ele diz que só sugeria que o cara apostasse os favoritos do jogo. Então vai jogar tem um Corinthians e Guarani no Campeonato Paulista lá em Campinas. Ele fala, cara, vai no Corinthians que o Corinthians está bem. E aí ele só vai tenta só ir na boa. Né? Para ele tem que interferir o mínimo possível. E para o esquema ficar aquele negócio de chavado ali, como provavelmente já aconteceu dezenas no futebol brasileiro. Nunca ninguém ficou sabendo. Que esse acabou sabendo. E como que ele recebia essa grana? Dinheiro vivo. E depois do jogo, o nego ia lá e entregava o dinheiro vivo para ele. Ele fala que ele só interferiu em Vasco e Figueirense, né? Eu vi até uma entrevista dele. O único que eu interferi foi um pênalti lá que ele costumava dar e dei pro Vasco. Tem declarações diferentes dele sobre quantas vezes ele interferiu. Né? Eu vi ele dizendo isso algumas vezes ele já falou que foi só nesse jogo. Esse jogo foi o jogo flagrante. Porque esse aí que pegou. A captação fugiu o termo agora, mas a gravação que a Polícia Federal faz, que pega e que não tem sombra de dúvida, porque ele... Foi nisso. Mas aí, assim, ele vai fazendo isso por quanto tempo? Até alguém até o pessoal se ligar. Fevereiro de 2005 e o escândalo explode em setembro de 2005. Então, desde fevereiro ele já estava... Sim. Só que conforme vai avançando, o esquema vai ficando mais difícil, porque as coisas começam a dar certo. Muito jogo que ele vende não acontece e ele não recebe o dinheiro. E aí toma uma pressão. Aí os caras perdem dinheiro lá, aí a confusão vai ser... É o que eu falei da grande aventura, entendeu? Porque aí você promete negócio, o cara põe 400 pratas, o cara não ganha. Pô, você vende... Tipo, ele só recebia depois, ele só recebia quando o resultado acontecia, mas o cara perdia, porque o cara botava o dinheiro lá. E aí a confusão vai se armando, né? E ele contou isso pra alguém? Pra família? Não, ele não se abriu com ninguém? Não, ele em algum momento divide com a esposa, mas já avançado na situação, quando começa a ver que a casa pode cair, tinha um amigo que sabia por alto, mais ou menos. Tem um amigo que em algum momento era o cara que dizia pra ele, cara... Não vai por aí, né? Mas que ele não ouviu tanto. Porque assim. Deve Esse amigo tá na série. É difícil você conviver com isso. Não, mas difícil demais. Você fazer uma vez e depois... Vai virando uma bola de neve, e depois aí o cara começa a sair. Porque quando começa, ninguém descobre, parece que é fácil, né? Beleza. Não, cara, é igual o pessoal fala lá, quando você entra pro tráfico, depois você não sai mais, cara. Você entra pra máfia, né? A máfia, né? Eu tinha esse medo, aí começa a ter esse medo, essa parada, se eu parar, se eu sair, aí realmente, você vai se metendo numa confusão gigante, né? Ele mencionou um valor de 70 mil, que ele ganhou no máximo 70 mil, que dava para comprar um carro e uma moto. A gente fala assim, na série, ele compra isso. um carro e uma moto. Ele diz que ganhou mais dinheiro no Campeonato Paulista daquele ano do que no Brasileiro, que foi... É porque quando o escândalo acontece, o Paulista já está encerrado, né? Então não pode se voltar, mas ele operou 12 jogos no Paulista e 11 no Brasileiro.